Então vamos lá, pessoal. Nós vamos até 8. Deixa eu ver, essa aula vai até 8h30, até 8h30, tá? Deixa eu só confirmar. Aí quando for 8h30, vocês me avisam se eu perder o horário aqui, porque daí a gente encerra que eu tenho que começar com outra turma, certo? Então tá, vamos lá. Eu tenho um material, já que a gente já falou sobre as placas, sobre a formação dos agentes endógenos e exógenos, né? Que são os agentes externos e internos. Os agentes externos, eles desgastam o relevo e destroem o relevo. E os agentes internos, que são os movimentos das placas tectônicas, o tectonismo, o vulcanismo, eles constroem o relevo. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Agora, eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, porque se tem toda essa movimentação de placas e tem toda essa formação de relevo, então esse relevo é classificado, né? E aí a gente dá nome para cada tipo de relevo que a crosta terrestre possui. Se ele é mais baixo, ele é uma depressão. Se ele é abaixo do nível do mar, ele é uma depressão absoluta. Se ele é acima de 200 metros, é planalto. Se esses planaltos forem desgastados, pode provocar os chapadões, como acontece aqui em Goiás, né? Pode ter montanhas, né? Pode ter sequências de montanhas que a gente chama de cordilheiras, né? Também pode haver o quê? Pode haver planícies, né? Planícies que são formadas pelo intemperismo, que é provocado pela erosão da terra, né? E que acaba sendo levada para as partes mais baixas e formam as planícies. Essas planícies podem estar perto de rios, geralmente são próximas de rios. As duas planícies mais famosas do Brasil é a planície do Rio Amazonas, que é toda a sedimentação que o Rio Amazonas trouxe e depositou lá próximo de Manaus, formando uma grande planície da floresta amazônica. E também nós temos a planície do Pantanal, né? E você observa bem que tanto lá no Amazonas quanto no Pantanal, nos períodos de chuva tem inundações, né? Porque as planícies geralmente a água não escorre, elas vão se acumulando porque é muito plano e forma as inundações. Todo mundo sabe que no Pantanal, no período da chuva, tudo fica alagado, né? Tem que retirar o gado, e é o período que o pessoal vai para pescar e assim por diante, né? E nós temos a planície litorânea do Brasil, que está próximo do oceano, né? Então, são as grandes planícies brasileiras, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Vocês prestem atenção que o vídeo é bem interessante para mostrar as formas de relevo. Nesse tamanho aqui fica bom para vocês verem aí? Ou quer que aumenta? Tá bom. Bom, só um minutinho que a Melissa está chegando. E aí ela já assiste o vídeo. Então vamos lá. Então o vídeo vai mostrar, pessoal, as formas de relevo, tá? Aí vocês observam eles aí e vai mostrando aonde que eles estão, vai mostrar alguns relevos do Brasil e assim por diante. E no movimento, que não é só o de rotação e de translação, mas, sobretudo, na transformação da superfície por meio dos chamados agentes internos ou endógenos e dos agentes externos ou exógenos. Assim, verifica-se nos continentes 4 formas de relevo: as montanhas, os planaltos ou platôs, as planícies e as depressões. Na formação das montanhas, o choque de placas tectônicas, das placas convergentes, promove o soerguimento ou levantamento da crosta terrestre, resultando em dobras e falhas geológicas, o fenômeno da orogênese. As montanhas fornecem sedimentos para os outros compartimentos mais baixos, pois sofrem intemperismo e erosão. As
Ô, tio, eu não tô entendendo o que tá falando. Não está entendendo? Na América do Sul. Eu não tô... Tem mais alguém que não está entendendo o vídeo? Que não está ouvindo? Eu, Você também eu não tô está... ouvindo. Ah, não está ouvindo. Larissa, está ouvindo, Larissa? Pra mim tá tudo travado. Ah, então deve ser a internet. Então tenta pelo menos observar as imagens, tá? Aí depois que eu postar o vídeo lá no Classroom, daí você vai lá e acessa e vê essas partes, porque daí vai dar para você ver. Provavelmente é a internet de vocês. As montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Alpes na Europa, e o Atlas, os Planaltos, bem mais baixos que as montanhas. Os planos são limitados pelas estradas Eu tô ouvindo a voz da tia Milena. que Hã? circulam os planaltos. Eu tô ouvindo a voz de alguma professora. Ah, professor Matheus. É a voz de uma professora? A tia Milena. Ué. Ah, é porque a Roberta não tá tendo aula com a tia Milena. Ah, tá. Então é isso. Não, mas o microfone da Karine tá desligado. Ah, tá. Era. Agora que eu entendi. Eita, esse aqui tava. A erosão de sedimentos que são carregados para os outros compartimentos mais baixos topograficamente, ou seja, para as planícies e para as depressões. Exemplo de planaltos: a meseta ibérica na Espanha, o planalto do Tibete na China e o planalto central brasileiro. As planícies são áreas baixas e geralmente planas, onde predomina o acúmulo de sedimento em relação à erosão. Os sedimentos das montanhas e planaltos pela água e pelo vento. E assim, as bacias sedimentares são o resultado do intemperismo nas montanhas e planaltos, cujo resultado é a planície. Exemplo de planície, temos a Amazônica no Brasil, a planície do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, a planície da Hungria na Europa e da Mesopotâmia no Iraque. Já as depressões são formas de relevo continental que apresentam altitudes mais baixas do que as formas de relevo que estão ao seu redor. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, como é o caso do Mar Morto, em Israel, com 395 metros de altitude abaixo do nível médio do mar. As depressões localizadas acima do nível médio do mar são chamadas de depressões relativas, como no caso do Pantanal Mato Grossense. Lembrando que os processos que modelam o relevo são constantes e as alterações ocorrem muito lentamente. Então é isso aí, turma. Inscreva no canal, compartilhe com os... Então é isso, pessoal. As formas de relevo, né, elas são provocadas pelos agentes endógenos, que são os agentes internos, né, e pelos agentes exógenos, que são os agentes externos. Então, quando toda aquela movimentação de placas acontece, provocando vulcanismo, provocando o tectonismo, provocando a movimentação das placas, formam relevos. Esses relevos, né, endógenos, eles constroem o relevo do planeta. E aí os exógenos, que são os agentes externos, a chuva, o vento, o frio, né, os rios, eles provocam o desgaste e destroem o relevo dessa terra. E aí esse relevo é classificado em planalto, planície, né, montanhas, cordilheiras, depressões absolutas, né, e
Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Por exemplo, o que que caracteriza uma montanha? Quando uma placa tectônica choca com a outra. Com a Aí outra. forma um vulcão. Forma uma montanha, um pico. E esse choque de uma placa tectônica com a outra provoca uma montanha, que é um terreno novo, né? Você vê que ele... Por que que a gente classifica? Ah, mas demora milhões de anos para uma placa tectônica formar, por exemplo, uma nova montanha como a Cordilheira dos Andes. Demora milhões de anos. Mas a gente chama isso de terreno novo, Rafael. Sabe por quê? Porque a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Então, quer dizer que uma montanha que demorou só alguns milhões, ela é muito jovem diante da Terra, que tem bilhões de anos, né? E quando eu olho para essa montanha e eu percebo que ela é bem pontiaguda, eu sei que ela é uma montanha nova, de um terreno novo, de formação de choque de placas tectônicas que ergueu ela. Quando eu venho aqui no centro-oeste e vejo que as montanhas são arredondadas na ponta, ou em cima das montanhas tem as planícies, é plano, né? E aonde a gente faz as fazendas, planta soja, milho, que é os chapadões, que a gente chama, ou seja, elas já são arredondadas porque elas são terrenos antigos, desgastados pela erosão de milhares de anos. Então, tem dois tipos de montanha. Tem as de terrenos antigos de formação do planeta, que são desgastadas e provocam as planícies, como aqui no Planalto Central, aqui na região do Centro-Oeste, né? E tem as montanhas novas, como as cordilheiras, porque o choque das placas estão formando elas, então elas são pontudas ainda. Agora, as velhas já perderam essa ponta, né? Houve um desgaste e elas ficaram retas, foi cortando a ponta da montanha, certo? Como que eu classifico uma planície? Vamos ver se alguém lembra. O que é uma planície? Como a gente viu lá no desenho agora e Um no lugar vídeo. plano? Um lugar plano? Também. Mas observa só, Rafael. Aqui no centro-oeste, em cima dessas montanhas antigas, já não ficou plano? E eu não chamo de planície. Eu chamo de chapadão, né? Eu não chamo de planície, eu chamo de planalto. Então, não é só porque é plano, né? Entendeu a lógica? Então, plano não tem nada a ver com planície, mas tem a ver com a altura do terreno. Até 200 metros de altura em relação ao nível do mar, eu chamo de planície, né? E as características da planície geralmente é o quê? São terrenos novos, porque foram os vales que foram preenchidos com o sedimento dos terrenos mais antigos que vieram arrastados pelos rios ou vieram pelo intemperismo e foram se depositando ali e formaram as planícies, né? Então, as planícies são terrenos mais novos e não pode ter mais do que 200 metros acima do nível do mar. Se tiver mais de 200 metros acima do nível do mar, aí a gente já classifica como planalto, né? Então, ó, planície, terrenos mais baixos, planalto, terrenos intermediários, e as montanhas, que são os terrenos mais altos, a gente chama de montanhas, se tiver várias em sequência, cordilheiras, certo? Eu costumo brincar que planalto é um plano alto, né? Ou seja, as montanhas que desgastaram e que estão mais altas, né? E as planícies são terrenos mais baixos. Geralmente elas podem ser onduladas ou, como o Rafael falou, elas podem ser planas, né? As planícies são muito boas, sabe por quê? Porque geralmente elas estão próximas de rios, nos vales dos rios, né? Elas são muito boas porque elas são muito férteis, porque todo o mineral foi arrastado das partes mais altas e foi depositando ali. Humus, os animais morreram, entraram em decomposição, tem muito material orgânico que é arrastado das partes mais altas das montanhas, e tudo aquilo forma um adubo e uma terra macia. Então, geralmente, as planícies são boas para a produção de alimentos, é muito utilizado na agricultura, né? Os rios traz toda
aquela sedimentação, tronco de árvore, vai parando nas partes mais baixas e vai apodrecendo, e o solo ali é muito rico das planícies, né? Então, geralmente, próximo dos rios, nas planícies, você vê muita lavoura, muita produção de alimentos, certo? E como que a gente classifica as depressões? Depressões, nós temos 2 tipos de depressão. Não estou falando de ficar triste, não, tá? Não estou falando de ficar aborrecido, de não querer levantar da cama, de querer... o dia hoje está ruim, eu não estou feliz. Eu estou falando da forma de relevo, tá? Então, vamos lá. Depressões nós temos 2. Se você estiver numa região e você vê que tem um buraco, um vale, entendeu? Ou seja, um terreno que é mais baixo do que o terreno que está em volta de você. Pode ser um vale de um rio, que desce lá para baixo, tem um rio. Então, aquilo é uma depressão. Qualquer terreno que seja mais baixo do que o terreno que você está em volta, é uma depressão. Mas se essa depressão for abaixo, vamos supor, você está numa região que está a 800 metros do nível do mar, né? Acima do nível do mar. Aí você observa que tem um buraco ali, um vale que tem 200 metros. Então, ela ainda não está abaixo do nível do mar, porque nós estamos a 800, menos 200, ainda tem 600 metros do fundo da depressão. Então, é uma depressão relativa. Agora, se você observar que essa depressão tem 900 metros, ela está a 100 metros abaixo do nível do mar. Então, automaticamente, ela é uma depressão absoluta. E a mais famosa depressão absoluta que a gente tem no mundo é o Mar de Asfalhite, ou é o Mar Morto, lá na Jordânia, né? Na Península Arábica. Inclusive, ele é citado no Antigo Testamento da Bíblia, né? O Mar Morto, ele está a 395 metros abaixo do nível do mar. Portanto, ele é uma depressão absoluta, certo? Pessoal, tem alguma dúvida quanto a planalto, planície, depressão? Então, deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. Fala, Rafael. Você tem dúvida ou você... Não tenho dúvida, não. Ah, tá. Beleza. Achei que você tinha feito uma pergunta. O que é que os agentes internos fazem com o relevo? Eles constroem ou destroem o relevo? Movimento das placas. Ergue uma nova montanha. Movimento das placas divergentes. Forma um vale. Movimento das placas convergentes. Subducção, entrou por baixo da outra. Forma os vulcões, que forma ilhas, que forma montanhas. Então, os movimentos internos, eles constroem o relevo ou destroem? Eu acho que destrói. Destrói? Constrói? Presta atenção. Isso aqui é um movimento interno, que vem lá do interior da Terra. O movimento das placas tectônicas. Quando elas se chocam, elas não erguem uma montanha, ela está destruindo ou construindo? Construindo? Construindo. Vou dar um outro exemplo. O movimento divergente, quando uma placa, cada uma vai para um lado. Não está formando um vale aqui no meio? Não está construindo uma nova forma de relevo? Quando elas fazem a subducção e derretem aqui, elas não estão erguendo o terreno e formando os vulcões? Os vulcões não espelham o magma na superfície da Terra, né, que são as rochas extrusivas, formando um novo relevo? Então, quer dizer que os agentes internos, que são os agentes endógenos, eles formam o relevo. Aí lá fora, aqui fora, nós temos os agentes externos, que são os agentes exógenos. Eles provocam o quê? A destruição. Aí vem a chuva, com milhares de anos, desgasta aquela montanha. Aí vem o rio e cava um vale. Então, quer dizer
que a erosão provocada pelos agentes externos provoca destruição do relevo. Então, isso ficou claro para vocês, pessoal? Sim? Uhum. Ok, então. Tem mais alguma pergunta? Não. Não? A gente já falou sobre vulcões, sobre tectonismo, sobre agentes externos. Deixa eu ver se falta alguma coisa para a gente fechar aqui. Sobre a erosão, né? Agora, a gente já falou sobre solos, né? Vamos só rever uma coisinha aqui, porque na próxima aula a gente já vai para o conteúdo novo que ficou faltando. Vamos classificar os tipos de solo, né? Nós temos dois tipos de solo, né? E como que o solo é formado? Ele é formado da erosão das partes mais altas que desce e forma as planícies, as bacias sedimentares. E essas bacias sedimentares, por ter muito material orgânico, que é resto de animais e de plantas, né? Eles acabam formando o quê? Áreas boas para cultivo. Ô, Karine, as bacias sedimentares, elas são boas para o cultivo ou não? O que você me diz? Que sim. Eu estava falando aqui, né, agora, que as bacias sedimentares, elas são importantes por quê? Porque todo o sedimento das partes altas das montanhas desce para a parte mais baixa, se depositam, e lá, misturado com os vegetais e com os animais em decomposição, forma um terreno fértil, que é o material orgânico, que é a fertilidade do solo. Então, geralmente, Karine, essas bacias sedimentares, por terem muita composição de sedimentos que são arrastados de várias partes do planeta, para as partes mais baixas, elas são ricas em material orgânico. E todas as vezes que um terreno é rico em material orgânico, ele é muito produtivo, tá? Então, voltando aqui, pessoal, esse material sedimento, o que é o solo? O solo não é a decomposição das rochas? Sim ou não? As rochas se decompõem, porque lembra, quando o planeta explodiu, era uma bola de fogo, uma rocha magmática. Aí, com o passar do tempo, ele foi provocando a erosão e transformando no solo, que é a terra que a gente conhece, aonde a gente planta. Se não tivesse erosão, teria como você plantar sobre uma rocha dura de magma do início do planeta? Não teria. Não. Não. Então, esse solo, nós classificamos ele em dois tipos. O solo arenoso e o solo argiloso. Dependendo, porque se o solo é a decomposição das rochas, as rochas se formaram com a agregação de minerais. Então, quando a rocha decompõe, forma a erosão, né? E esses sedimentos nada mais são do que minerais. Então, pode ser que tenha solo com um tipo de mineral que torne ele mais pegajoso e pastoso, que é o solo argiloso, e pode ser que seja um solo com grãos maiores, né? Que é o solo arenoso. O solo arenoso, geralmente, ele não tem muita matéria orgânica, então ele não é bom para o plantio. E o solo argiloso, ele é muito compacto, com muita matéria orgânica, então, geralmente, ele não infiltra água, formando uma camada de água por cima dele. Vocês podem observar que quando vocês vão próximo de rio, o solo é argiloso e geralmente está alagado, né? E naquelas terras onde o solo é muito grosso, com muita areia, a água infiltra rapidamente, ele seca. Então, um solo bom para o plantio é um solo intermediário, que está entre o arenoso e entre o argiloso, tá? Então, quais são as duas classificações de solo? Solo arenoso, que não é bom para o plantio, e solo argiloso, que também não é bom para o plantio, porque fica muito úmido, a água não infiltra nele. Então, o solo bom para o plantio é um solo entre o arenoso e o argiloso, certo? Pessoal, na próxima aula, eu falo sobre os karstes, que ficou faltando a formação das cavernas.
Só ficou faltando essa parte para a gente rever, e daí na próxima aula vocês já arrumam o material do terceiro bimestre, deixa pronto aí que eu vou falar sobre os crastes e a gente já volta. Eu preciso só fazer uma chamada aqui rapidão, porque já deu o nosso horário. Quem que está faltando? Amanda? Quem A mais? Camille. Camille? Ana Gabriele. Camille, Ana, Gabriele. Vocês conseguem lembrar de mais alguém? Não. É porque nós somos 9, né? Tem 6 aqui, então tá dando certo. Então tá, Amanda, Camille e Ana Gabriele. Pessoal, bom dia Tio pra... e a Maria Clara. Ah, é verdade. Tá, obrigado. Ô, pessoal, tchau para vocês então. Ô, Pode. tia, não sei se a Maria Clara vai ficar participando das aulas, tá? Ela não vai? É, não sei. Eu vou passar para Clara poder falar com os pais delas para saber o que está acontecendo. Então, pessoal, tchau. Ela não vai mais ir nas aulas. Ela não vai mais? Não. Ah, tá. Depois da coordenação, então, conversa lá comigo. Pessoal, então, tchau para vocês. Vocês têm 15 minutos de intervalo aí para vocês voltar para outra aula. Eu não quero ficar atrapalhando vocês. Tchau, pode deslogar. Até mais. Tchau. Tá? Tchau. Tchau.